Hoje, dia 18 de maio de 2025, a igreja celebra o quinto domingo da Páscoa. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. Aos olhos das nações revelou sua justiça. Aleluia. Quem vos fala é o Padre Diogo Cassiano Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O quinto domingo da Páscoa traz como tema central o amor. É claro que o amor é tema constante na maior parte dos textos bíblicos, sobretudo dos evangelhos, mas hoje ele aparece de um modo diferente. Aparece como mandamento e não como mera recomendação. Mandamento e mandamento novo, acentuado, que tal ensinamento sobre o amor é diferente dos ensinamentos até então. É um amor que supera todas as formas de amor até então conhecidas. É o amor que tem como exemplo o amor de Jesus pela humanidade. Aquele amor capaz de tudo, inclusive de dar a vida pelo outro. Por essa razão, Jesus enfatiza a seus discípulos que o amor que ele recomenda neste novo mandamento é um amor semelhante ao dele, isto é, os seus discípulos devem amar como ele amou. Amar uns aos outros como ele nos amou. Que grande desafio ele nos apresenta neste domingo. Amar como ele amou. Assim, a ideia ou tema que costura as leituras de hoje é este amor com A maiúsculo. Vejamos como esse amor aparece nas leituras de hoje. Na primeira leitura, o tema do amor aparece nos procedimentos de Paulo e Barnabé. Eles encorajam os discípulos a permanecerem firmes diante das dificuldades, das adversidades e dos obstáculos. Somente alguém que tem amor pelos seus e também pela causa do reino de Deus é capaz de dar recomendações tão amorosas como estas, que demonstram uma verdadeira preocupação. Recomendações semelhantes às que os pais dão a seus filhos para que vivam bem. Recomendações que encontramos também no Evangelho de hoje, quando Jesus se dirige aos seus discípulos e os chama de filhinhos, e diz que estará com eles por pouco tempo. Ele sabe que sua hora está chegando e suas recomendações são importantíssimas para que a missão não termine com a sua partida para junto do Pai. Isso nos faz lembrar aquele pai ou aquela mãe que, estando no leito de morte, pede para reunir os filhos e lhes dá as últimas recomendações. O maior desejo dos pais é de que seus filhos vivam no amor, vivam bem, respeitando uns aos outros e, sobretudo, ajudando-se uns aos outros. Todo pai ou mãe deseja que os filhos permaneçam unidos depois de sua partida. Esse também é o desejo de Jesus, principalmente depois que ele vê um dos seus o traindo. Essa forma carinhosa de Jesus deve estar presente naqueles que são seus discípulos. Vemos isso muito presente nas atitudes de Paulo e Barnabé, neste texto da primeira leitura de hoje. Eles encorajam os demais a não desanimarem porque a missão é árdua. Há muito por fazer. A memória de Jesus não pode ser esquecida por qualquer motivo. Já pensou se fôssemos abandonar a missão toda vez que tivéssemos alguma dificuldade ou medo? Ou quando somos incompreendidos, caluniados e perseguidos? A igreja já teria perecido, porque são tantas as tentações e elas aparecem nos lugares e para pessoas que menos imaginamos. Se a igreja está aí, firme, resistindo às forças da morte e ao poder do inferno, é porque está alicerçada nos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e discípulos de ontem e de hoje. Pessoas que não abandonaram o barco diante da tempestade, que não fraquejaram diante das perseguições e não se debandaram por medo das ameaças e dos ataques que comumente fazem contra a igreja e seus membros. Pessoas que souberam obedecer a Deus e aos seus ensinamentos e que sabem que Deus é maior que tudo e todos. O encorajamento destes dois apóstolos nessa primeira leitura é categórico. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. A construção e a entrada no reino de Deus não são fáceis. Os sofrimentos fazem parte desse processo.
E o que Jesus passou é exemplo máximo. Basta olhar para a cruz para ver quão grandioso foi o seu sofrimento. Por isso, é preciso coragem, pois ele venceu a morte. Ser discípulo é ter coragem, pois ele venceu a morte. Ser discípulo também é se encorajar e também encorajar os demais, como fez Paulo e Barnabé. A nossa missão, como membro de uma comunidade eclesial, é de encorajar os demais e seguirmos unidos. Paulo e Barnabé não encorajavam apenas com palavras, mas também com ações, e essa deve ser a nossa maneira de encorajar. Vemos isso na forma como eles organizavam as comunidades e formavam as lideranças que estariam à frente dessas comunidades e trabalhos. Eles designavam presbíteros, isto é, líderes para as comunidades. Esses líderes tinham a incumbência de formar outros líderes e assim sucessivamente as comunidades iam se multiplicando, fortalecendo e ganhando credibilidade. Tudo isso fundamentado na palavra de Deus, sobretudo no anúncio da ressurreição de Cristo. Esses líderes eram escolhidos depois de muita oração e jejum, ou seja, não eram pessoas quaisquer, eram pessoas escolhidas e ungidas por Deus. Nossas comunidades ainda hoje precisam ter à sua frente líderes escolhidos depois de muita oração e jejum para que não desanimem na missão. Nossas pastorais e serviços paroquiais também precisam do mesmo alento. Somente assim eles serão verdadeiros representantes de Deus e da sua igreja. Devem ser pessoas dispostas a se doar para o reino de Deus e para seu semelhante. Senão, não servem para a missão. Vejamos que toda ação de Paulo e Barnabé é ação comunitária, ação em comunidade. Eles formam comunidades, preparam líderes para dirigi-las, dão exemplo de ação e oração e celebram a vida e os trabalhos em comunidade. Faz de cada comunidade uma comunidade de comunidades, como pedem as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, desde a Conferência de Aparecida. Quando eles voltam das suas viagens missionárias, eles se reúnem com a comunidade para partilhar e celebrar a missão exercida. Não podemos esquecer hoje tais procedimentos. Nossas comunidades precisam seguir o método dos apóstolos: ver, julgar, agir e celebrar, mesmo que nelas existam adversidades e problemas. Podem ter certeza de que essas dificuldades não são maiores que as vitórias e conquistas. É o que nos ensina Jesus no Evangelho de hoje. Este Evangelho está no contexto das dificuldades enfrentadas por Jesus. Um dos seus o trairia, mas Jesus não abandonou a missão por causa das traições que sofreu. É doloroso quando o amigo nos trai, mas muito mais doloroso é quando nos deixamos abater pela traição. Jesus, pelo contrário, reverte essa situação para ensinar os demais a não procederem dessa maneira, isto é, a não cuspir no prato que comeu, como diz um ditado popular. Não é porque alguém fez algo de errado que todos os demais irão desanimar e abandonar a missão. Não é porque há um traidor no grupo que todos são traidores. Se assim pensarmos ou procedermos na comunidade, não somos igreja, mas ainda não somos cristãos. Cristo, ou cristão, melhor dizendo, é aquele que não se intimida diante das traições e das ameaças. É aquele que faz por amor e sabe que o bem vence o mal. Diante dessa situação dolorosa, porém também de glorificação, Jesus dá aos seus discípulos o mandamento supremo, o mandamento do amor. Talvez naquele tempo a palavra amor já estivesse desgastada ou era empregada de maneira inadequada. Jesus diz que seu mandamento é novo. Qual a novidade desse mandamento de Jesus? A novidade consiste em amar como ele amou. Até então, ninguém tinha falado de um amor capaz de dar a vida, de um amor gratuito, capaz de dar a outra face, de um amor aos inimigos, enfim, de um amor incondicional e sem limites, até nas situações limites. Nisso consiste a novidade de seu mandamento: amar uns aos outros da mesma maneira que ele amou. A igreja é construída e constituída a partir deste amor. E se não dermos testemunho dele, não somos igreja de Cristo, nem somos seus discípulos. Podemos ter teorias belíssimas sobre o amor, mas se não dermos exemplo concreto amando uns aos outros, tudo será em vão e ineficaz. Nossa identidade, nosso distintivo de cristão, está no amor que manifestamos uns aos outros. Se esse amor não existir, ferimos ou maculamos nossa identidade. Por isso Jesus afirma: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o que nos confirma como cristãos.
Aqui cabem algumas perguntas ou questionamentos. Amamos como Jesus amou? Somos capazes de dar a vida pelo nosso próximo? Nós nos empenhamos para perdoar e amar nossos inimigos? Ou aquelas pessoas que não nos são simpáticas ou que não gostam de nós? Se não estamos fazendo isso, estamos longe do reino dos céus. Estamos longe de construir aqui neste mundo a Jerusalém celeste, o novo céu e a nova terra, pedidos na segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse. Nessa leitura encontramos o ideal de uma comunidade que vive as propostas do Evangelho e os ensinamentos de Deus. A visão nela relatada não é apenas utópica. Embora seja aqui usada uma linguagem simbólica, figurada, ela traz concretamente aquilo que buscamos: uma igreja que reflita o reino de Deus, uma igreja que seja promotora da justiça e da paz, que ajude a enxugar toda lágrima, indo ao encontro dos que sofrem, dos que estão afastados, dos alijados da sociedade, dos excluídos, dos sofredores. Se a igreja que somos não se empenhar para promover essa Jerusalém celeste, esse novo céu e essa nova terra, não compreendemos ainda o que seja de fato ser cristão ou ser igreja. Para isso é preciso amar e termos amor uns com os outros. Não qualquer amor, mas aquele amor do qual nos fala Jesus no Evangelho de hoje. Aquele amor com que os primeiros discípulos viveram nas primeiras comunidades e que estamos a ver nas leituras que temos dos Atos dos Apóstolos neste tempo pascal. Como pede o salmo de hoje, Deus, que é amor, tenha misericórdia e piedade de nós e nos ensine a amar como seu Filho amado nos amou. Somente assim seremos autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um ótimo domingo, abençoado por Deus.